Olá, queridos alunos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de arte hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Angélica e hoje nós vamos falar sobre teatro de animação. Essa aula, na verdade, vai ser uma retomada de uma aula que nós já tivemos anteriormente e hoje nós vamos falar de uma proposta para vocês construírem bonecos. E para a gente começar, vamos retomar alguns conceitos que nós já vimos na nossa aula anterior sobre teatro de animação. O que é teatro de animação? Esse tipo de teatro é um gênero teatral que se utiliza de atores não humanos, que podem ser bonecos, máscaras, objetos, sombras e o que a imaginação permitir. O teatro de animação acontece por meio dos movimentos das mãos do ator, que manipula o boneco e narra as histórias e cria toda aquela realidade teatral. Alguns dos principais recursos, que são muito parecidos com os recursos do teatro tradicional, que a gente conhece, né? Temos o boneco, é muito necessário, com certeza, no teatro de animação, ele é fundamental. Depois nós temos a expressão vocal do ator, e a expressão também que ele vai cuidar ali da manipulação para criar os gestos do boneco. O cenário também é muito utilizado como um recurso. Os adereços, que são os objetos que ajudam a caracterizar o personagem, a caracterizar aquela cena. Também é utilizada a sonoplastia e música, que também podemos chamar de trilha sonora. E, é claro, não poderia faltar a iluminação, que é um recurso fantástico que complementa a cenografia da história, da narrativa, que é muito importante. Alguns dos principais tipos, vamos nos lembrar que nós conversamos na nossa aula anterior, é o boneco de vara, como no exemplo que vocês podem ver aí. O boneco ele é todo manipulado por varetas, existe uma vara central que sustenta o corpo do boneco e outras varas menores que vão sustentar as mãos, as pernas e criar os movimentos do boneco. Outra opção, né, de bonecos são os fantoches, que são muito utilizados nas escolas. Os fantoches, eles são vestidos como luvas nas mãos. Geralmente, eles não têm pés, né? Pode ser feito de tecido, de feltro, de materiais diversos. Temos também os marionetes, que são bonecos totalmente articulados, molengas mesmo, e que são presos por fios, cada um dos membros, né? As mãos, a cabeça do boneco está preso no fio, os pés. E o manipulador, ator, ele fica acima do boneco, né? Criando os gestos e os movimentos do personagem. Um dos marionetes muito conhecidos, né, da nossa infância é o Pinóquio. O Pinóquio aqui que eu trouxe para vocês, para poder ilustrar esse nosso slide, né, dos marionetes. Temos também uma opção muito legal que dá para você se divertir em casa aí, com o teatro de sombras, né? Que são, pedaços de papel cartonado que são projetados numa tela transparente, que pode ser uma tela de tecido, um papel fino, tipo papel manteiga. Pode passar. Aqui nessa imagem dá para ilustrar melhor, né? É necessário uma fonte de luz que fique atrás desses personagens de papel, para projetar a imagem para o público que vai estar do outro lado dessa montagem, né, desse cenário. E você pode fazer em casa também, utilizando palitos de churrasco, papelão recortado para criar os seus personagens e contar a sua história. Você também pode utilizar as suas mãos no teatro de sombra, você pode usar a sua expressão corporal e é muito divertido. Temos também os bonecos de manipulação direta, que eles são um pouco diferentes das versões que nós vimos até agora, que o boneco ele é manipulado diretamente por cada um dos atores. Muitas vezes são necessários vários atores, né? Como aqui na imagem vocês podem ver que tem um ator segurando a mão do boneco, outro segurando a cabeça, um outro ator segurando um objeto que o boneco, né, a caveira que o boneco está segurando, outra atriz segurando os pés do boneco. Né? Então, geralmente, esse tipo de teatro, os atores estão vestidos sempre de roupa preta, o fundo é preto, para que seja destacado mesmo os movimentos do boneco, né? Do personagem. E agora é a sua vez.
Que tal você, aí na sua casa, criar o seu boneco com os recursos que você, com certeza, tem por aí? Trouxe muitas ideias para você, acompanhe comigo. Fantoches de meia, isso mesmo, você pode usar uma meia que você tem aí na sua casa, muito colorida, que você não usa mais, vestir nas suas mãos e criar o seu personagem. Você pode, como aqui na sugestão, criar uma borboleta utilizando EVA para recortar e fazer as asas, criar um pompom para colocar no cabelo, recortar cartolina para fazer os olhos, botões. Pode passar. Aqui mais alguns exemplos, algumas ideias para vocês se inspirarem, né? Fazer os olhinhos do personagem com botão, usar lã, sacolinha plástica picada para fazer o cabelo do personagem, fica bem divertido. Outra opção muito legal para você brincar aí com o seu irmãozinho, com o seu priminho, para passar o tempo de maneira divertida, é usar os rolinhos que sobram do papel higiênico, ou aquele rolinho que sobra também do papel toalha, né? Você consegue criar vários personagens, fazer colagem de papel, pintar com tinta. Olha que legal as ideias que eu trouxe para vocês. Vocês podem fazer aí o pirata e o papagaio, uma tribo indígena, dois ninjas aí querendo defender o mundo, né? Salvar o planeta, enfim. Pode passá-lo. Ou você pode se inspirar também nos seus personagens de quadrinhos ou de filmes que você gosta, né? Tem o exemplo da saga do Star Wars, que ficou bem divertida. E tudo isso utilizando o que você tem na sua casa. Restos de papel, cartolina, botões, enfim, retalhos de tecido. Aqui eu trouxe outro exemplo também que eu achei bem divertido. Vários monstrinhos coloridos. Você pode pintar o rolinho de papel com tinta. Insetos simpáticos, outros minions aqui com cabelinho daquele pelinho da vassoura que você pode usar de repente. Outra ideia bem legal e muito simples que você pode fazer são os fantoches usando caixa de leite. Isso mesmo, aquelas caixinhas de leite, né? Depois que acaba o conteúdo, você vai cortar a caixa de leite, lavar muito bem para tirar todo o resíduo de produto de dentro. E você vai conseguir manipular esse boneco, criando através desse gesto, né? E você vai encapar, pode passar, por favor. Você vai encapar a caixinha de leite, estão vendo? E você vai criar o seu personagem, né? Pode colocar asas, os olhos, o bigodinho do ratinho, as orelhinhas, com o que você tiver na tua casa. Outra opção que eu achei muito bonitinha é usar palito de sorvete, né? Palito de picolé de madeira, e você pinta diretamente no palito, criando o seu personagem. Vai virar um mini marionete ali, um mini fantoche para você se divertir na sua casa. Outra opção é você recortar papel, montar ali o seu personagem e colar no palitinho de churrasco, ou até no palitinho de sorvete que você tenha na sua casa também. As possibilidades são infinitas. Tudo vai depender da sua criatividade. Temos também outra opção, que são os dedoches, que são pequenos fantoches que a gente utiliza em cada um dos dedos. Você pode pensar numa história e criar, colocar todos os personagens na palma da sua mão e contar uma história ali para o seu pequenininho, para o seu priminho, para o seu irmão mais novo. Olha que divertido. Outra opção bem legal que eu achei foi utilizar a garrafa PET, a garrafa de refrigerante, né, vazia, e criar o seu personagem também com adereços. Você pode pintar, pode utilizar a cartolina para fazer as colagens. Enfim, pessoal, o convite está lançado e eu espero de verdade que vocês aproveitem esse momento em casa para poder se distrair com criatividade e utilizando o seu tempo de maneira inteligente, não é, e criativa. E se você aceitar o meu convite e fizer esse seu boneco, eu convido você a postar nas suas redes sociais o seu trabalho e marcar a nossa hashtag Escola Sem Muros. Dessa forma, você vai inspirar outros alunos a fazerem o mesmo. E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. O recado continua sendo o mesmo. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula, pessoal.